Você vai acompanhar agora a lição de número 8 do quarto trimestre de 2025, que tem por título Emoções e Sentimentos. Texto áudio. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Verdade prática. Acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. A leitura bíblica em classe se encontra em Filipenses capítulo 4, versos 4 ao 7, e Mateus capítulo 9, verso 36. E João capítulo 11, versos 35 e 36. Filipenses capítulo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mateus capítulo 9, verso 35. Verso 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. João capítulo 11, versos 35 e 36. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. O homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, voltivo, que possui vontade. Ele é livre, pensa, sente, deseja e age. Na lição anterior, estudamos a respeito dos pensamentos. Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Nesta lição abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender sua importância na experiência humana e espiritual. Propósitos do estudo. Há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem, como já ressaltado, uma compreensão
concreta, ou seja, correta do ser humano à luz da palavra de Deus é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Isso inclui entender o que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos, qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos, e qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas. Pensar, sentir, desejar e agir. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a alma e também o espírito. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito, e que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza criada por Deus. Podemos entender melhor assim: emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. Sentimentos, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. A principal diferença é que a emoção passa rápido, tem pouca duração e é intensa. O sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante. Como servos de Deus, precisamos aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos, buscando equilíbrio através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossa vida. Principais afetos: alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza. São as 6 emoções básicas. Quando ocorrem, provocam alterações corporais, como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva, emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram, plena de cumplicidade. Depois do pecado, experimentaram vergonha e medo, 2 emoções negativas ou desagradáveis. Dentre as reações externas imediatas ocorreram a percepção da nudez, cobrir o corpo e se esconder de Deus. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e angústia. Em Caim também se observa a presença de emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto.
Um claro exemplo de reação fisiológica, mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou o irmão. Outros sentimentos negativos, como culpa e medo, o acompanhariam por toda a vida. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em casos assim, não constituem um pecado em si mesmas, mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, expõe essa verdade. Paulo aconselha os efésios controlarem a ira e não deixarem que os dominem, tornando-se um sentimento pecaminoso. Permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir caminho para terríveis pecados. A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Em Efésios capítulo 4, verso 31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Assim, admite-se a ira como emoção, mas não como um sentimento. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins, como a ira, dizer eu sou assim mesmo, para justificar arroubos emocionais e permanecer neles é negar a eficácia da obra de Cristo. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados enraizados no coração. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com quem convive. Nabal era um personagem assim, soberbo, mal-humorado e ingrato. Sua insensatez lhe custou a vida. Um coração altivo é muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos. Como Davi, devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não nos domine e leve a transgressões. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo. Quando sentimos esta emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento para luta ou fuga. Serve, portanto, como um ativador de nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável. Nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para bem ou para mal.
foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Muitas outras emoções o mestre expressou durante sua vida e ministério. Como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. O mercado está cheio de conteúdos sobre inteligência emocional e gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle. Não somente das próprias emoções, mas também das dos outros. Não podemos negar alguma eficácia de métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo. Todavia é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres das emoções prometem. Não raro se surpreendem com seus próprios fracassos na inglória empreitada de serem emocionalmente invencíveis. Em Filipenses capítulo 4, verso 7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade no método de Cristo. O apóstolo exorta os crentes de Filipos a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo sentimento, renunciando os interesses pessoais. Quando há esta disposição interior e uma permanente confiança no cuidado divino, demonstrada através de orações e súplicas, e um coração agradecido, cumpre-se o que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7. A paz de Deus guarda nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Conclusão. Não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos, ou seja, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé, sob o domínio do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22. Amém.